Estão bem? Sim? Sim mesmo? Mais ou menos. Choveu bastante ontem, né? Muita gente ficou, acho que um pouco com medo de vir hoje, por causa da chuva. Mas estamos aqui. Aqueles que não vieram, acredito que esteja em casa agora, assistindo a ministração. Quinta-feira nós temos o curso. Amém? Não esquece depois de falar com o João Pedro, com esse jovem aqui no final do culto, para nós falarmos a respeito do curso, tá bom? Então quinta-feira é aula, qual que é a aula mesmo de quinta-feira? Aula 9, então já estamos acabando, né? 9, 10, 11, 12, 4, com os meus dedinhos aqui são 4 aulas que faltam, eu acho, né? Pode ser que tenha mais uma, mais 4 aulas, então não deixe de vir na quinta-feira. Semana que vem não é Santa Ceia ainda não, né? Santa Ceia é na outra. Então se o Joe estiver assistindo, Joe, já vou te passar as músicas amanhã, você vai tocar. Andres, cadê o Andres? Andres vai estar de folga na Santa Ceia, beleza? Tranquilo? Beleza então. Tá com a sua Bíblia aí, já deixa ela preparada. Eu gostaria que baixasse um pouco a luz. Tudo bem, dona Regina? Show. Vamos orar um pouquinho. Feche seus olhos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais um dia estarmos em sua casa. Que o Senhor possa, nesse primeiro dia da semana, falar conosco, falar comigo, falar com a sua igreja. Nós não viemos aqui para ouvir a voz de um ser humano, nós viemos aqui para ouvir a voz do Senhor. Nós estamos cientes disso, estamos aqui por causa do Senhor, não estamos aqui por causa de um programa, não estamos aqui por causa de um local que é legal, bonito, não estamos aqui por causa disso. Nós estamos aqui porque não tem nada para fazer em casa, nós estamos aqui porque temos uma convicção, e a convicção é de que o Senhor fale conosco, que o Senhor continue nos ensinando, nos instruindo e chamando a nossa atenção. Pai, nós queremos te louvar por tua grande glória em nosso meio, pela tua unção no meio dos louvores, e que essa unção ela permaneça agora também na hora da palavra, que os nossos corações estejam abertos para nós podermos usufruir da sua palavra, contemplar a sua palavra, aprender da sua palavra, em nome de Jesus. Todo o impedimento, e desde já qualquer espírito ou qualquer outra coisa que queira atrapalhar o culto, desde já nós paralisamos em o nome de Jesus. Nós cremos no seu poder, cremos no seu nome, o nome que está acima de todo nome. A sua glória está aqui enquanto ministramos a sua palavra, e enquanto a sua palavra é ministrada, Pai, nós temos a certeza que a sua cura é liberada para o corpo daqueles que precisam, para a mente daqueles que precisam, Pai, daqueles que estão ouvindo em casa também, que a sua glória possa alcançar a vida deles, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês estão aí? Então, meu Deus, você que é visitante, você veio num culto hoje é meio rancatoco. Como assim, pastor, rancatoco? Eu não preparei palavra, gente, vou falar a verdade para você. Pastor, você não preparou a palavra, já vou desmistificar. Quando o pastor falar que não preparou a palavra, o pessoal fala, o pastor deve estar em pecado, ele não deve estar lendo a Bíblia, ele deve estar de pernas para o ar. Não é isso. Quando eu falo que eu não preparei palavra, significa que eu li a palavra, significa que eu li alguns textos, mas eu não formalizei algo. Como assim não formalizou algo? Geralmente o pregador ele faz o quê? Ele prepara aquele sermão lindo, né? Com tópico 1, tópico 2, né, evangelista? Tópico 1, tópico 2, tópico 3, introdução, final, grande finale, tem tudo. Mas o pastor ele não fez isso, ele só leu os textos e vai acreditar no poder de Deus, porque é o poder de Deus que vai falar com você, não é a minha eloquência, não tem nada disso. Eu só li alguns textos e vou deixar Deus falar conosco, comigo também e com a igreja, amém? Se você está com a sua Bíblia, pega a sua Bíblia aí, levante ela como de costume. Isso aqui é uma coisa que já está programada, toda vez que eu ministro, tem essa chamada aqui que nós fazemos, amém? Então levante sua Bíblia e fala assim: esta é a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, nela estão contidas sementes de eternidade, essas sementes alimentam o meu espírito, essas sementes transformam a minha alma, essas sementes dominam o meu corpo. Serei exposto a essa palavra e nunca mais
serei o mesmo, em o nome de Jesus, amém. Antes que eu me esqueça, eu desligar o telefone, deixa eu desligar aqui o microfone do Rafael, que ele me pediu. De nada, vamos junto. Abra aí 1 Coríntios, Efésios capítulo 6. Me diverti bastante com a Sofia hoje, já está muito espertinha. Um abraço para você, Sofia, que está aí em casa assistindo, pastora Sara. Ela deu muita risada com as propagandas do Terry Crews. Quem não conhece é o pai do Chris. Sabe quem que é o pai do Chris? Todo Mundo Odeia o Chris? Já assistiu, né? Todo Mundo Odeia o Chris. Eu coloquei lá uma sequência de comerciais dele, ela sentou no meu colo e ficou dando risada junto comigo. Ela achou engraçado. Pastor, você também dá risada? Lógico que dou risada. Não vou dar risada? Tá bom. Lógico que eu dou risada. Pensei que crente não podia, eu não sei, mas eu dou. Se os outros não dão, olha. Faz bem para a saúde dar risada, não faz? Rejuvenesce, faz bem para o coração, faz bem para tudo. Efésios capítulo 6, versículo 10, você vai falar assim, de novo esse texto, pastor? Fala assim, de novo esse texto, pastor? Não, mais convicção, de novo esse texto, pastor? De novo. Não vamos falar de batalha espiritual. Tem muita coisa nesse texto aqui para nós tirarmos dele. Então nós vamos falar um pouquinho aqui. Como está na sua Bíblia aí o título, irmão Rogério? Como está aí na sua Bíblia? A armadura de Deus. Está na minha também. Como está na sua aí, Rodrigo? Armadura de Deus. Isso aí. Vamos lá. Eu te respondi, Rodrigo. Você me mandou uma mensagem na quinta, eu te respondi? Então eu estou te respondendo agora. Eu olhei agora e eu lembrei, o Rodrigo me mandou uma mensagem e eu não respondi. Beleza, tá tudo certo. Ficaram curiosos, queriam saber o que era a resposta, né? Desculpa, Rodrigo, é tanta coisa, tanta mensagem, meu Deus do céu. Vamos lá, diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Beleza? Tá falando pra gente se fortalecer no Senhor. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que você possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Está aí na sua Bíblia assim? Pastor, o diabo, ele tem poder, ele é poderoso, mas ele não é mais poderoso que nós que estamos em Cristo, ok? Claro isso aí você já deve estar careca de saber, nós falamos isso aqui direto. O pastor está desafiando o diabo. Eu não estou desafiando, é ele que me desafia. Geralmente no UFC, no boxe, quem que é desafiado? É quem tem o cinturão, não é verdade? É quem já foi campeão. Então ele fica desafiando a gente, porque nós já fomos justificados em Cristo Jesus, já temos uma posição diferenciada, estamos assentados com ele na destra da majestade, não estamos mais debaixo do poder de Satanás. Fica bem claro isso, bem claro. Você saiu do império das trevas, você saiu da escravidão. Fala assim: eu saí da escravidão. De novo, eu saí da escravidão. Se você saiu da escravidão, significa que você tem um novo Senhor. Te compraram e de repente o antigo Senhor, não, você é meu. Não é assim. Alguém te comprou, então você não faz mais parte dele. Já ficou claro aí, né? Na sua cabecinha. Então, você não tem mais nada com o diabo. É ele que vai desafiar e vai querer que você saia do seu posicionamento. E aí ele diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Pastor, quanto nome. O texto está falando assim: não é para você ficar brigando com seres humanos. A sua luta é contra espíritos ou demônios que vêm contra você. Mas o texto não está falando para você procurar, de novo vou falar isso, para ficar bem claro. O texto está falando para você procurar o demônio em cada caixa, em cada esquina. Olha aquele quadro ali, nossa, aquele quadro tem um demônio. Não, você vai numa cidade e tem vários demônios. Tem demônio em tudo quanto é lugar, gente. Vou deixar bem claro para você: demônio tem em tudo quanto é lugar. Na esquina, voando, tem em tudo quanto é lugar. Não fica procurando, você vai achar, você vai ter um monte. Então fica tranquilo, pense em Jesus, pensa na palavra. O texto não está falando para você sair desafiando o demônio, não é isso. O texto vai falar aqui, ó. Ele falou para a gente ficar firme e não ficar se degladiando, igual nós falamos ontem. Quem assistiu o podcast ontem?
Glória a Deus. Assistiu, Kátia? Ô, glória. Isso aí. Nós falamos de algumas igrejas que falam assim, nossa, até o diácono Renan falou que um pastor foi armado com uma quadradinha para levar a óbito um outro rapaz que trabalhava com ele, sei lá, que era o chefe, sei lá, levou uma quadrada para descer tiro, porque ele entendeu que Davi tinha inimigos, então se Davi podia matar, ele também podia. Olha só que bênção, que bênção. Ele ia matar o chefe, porque ele entendeu que Davi tinha inimigos, ele matava, então agora era a hora dele se vingar dos inimigos dele. Gente, é igual uma outra história de um fulano que queria sair na mão com outro, porque ele disse que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É a falta da leitura, né? Falta de leitura da Bíblia. Então não está falando aqui para você sair lutando contra ninguém, está falando assim, ó: portanto tome toda a armadura de Deus para que você possa resistir. Diga assim: para que eu possa resistir. De novo: para que eu possa resistir no dia mau. O que é o dia mau, pastor? O dia mau é um dia que chega para todos, para o cristão e para o não cristão, e chega para nós também. O dia mau é aquele dia que você se sente sozinho, parece que por mais que você tenha pessoas ao seu redor, você está sozinho, as dificuldades parece que só aumentam, parece que tudo virou contra você. Esse é o dia mau. Mas tem uma coisa muito interessante nesse negócio do dia mau, porque existe o dia mau, existe o dia que tudo vem contra nós, mas nós estamos dentro da vontade de Deus, e existe também aquele que está fora da vontade de Deus, e tudo se transtorna porque ele está fora da vontade de Deus. Aí é uma outra história, aí não é dia mau. Fala assim: dia mau é dia mau, e consequência é consequência. Como assim, pastor? Dia mau é dia mau e consequência é consequência. Vamos falar aqui de alguns relatos de pessoas que estavam na vontade de Deus e tudo se transtornou ao redor. E também vamos falar de pessoas que estavam fora da vontade de Deus e algumas coisas também se transtornaram. São coisas parecidas, mas não são a mesma coisa. São coisas semelhantes, Rodrigo, mas não são a mesma coisa. Consequências vêm de decisões e atos que tomamos. Isso é consequência. Eu tomo uma decisão errada, eu tomo uma decisão na carne, eu tomo uma decisão na alma, tomo decisões sem consultar a Deus, e o que vai acontecer? Consequências. Mas também existem pessoas que estão na vontade de Deus e sofrerão oposições. Uma coisa é sofrer oposição porque você está na vontade de Deus, e outra coisa é sofrer oposição porque você está fora. E nós precisamos deixar isso bem claro. Porque o evangelho que é pregado na televisão, o neopentecostalismo, oh glórias, aleluia, é um negócio de louco. Deus vai te abençoar e a gente está esperando a resposta que Deus vai abençoar em tudo. E Deus não vai abençoar em tudo não, meu amigo, minha amiga. Não vai abençoar em tudo. Como assim não vai abençoar em tudo? Você acha que dá para viver uma vida de pecado? E nós já vamos falar disso, porque nós falamos bastante do evangelho da graça, nós acreditamos no evangelho da graça, mas assim, não tem como viver uma vida fora da palavra e ser abençoado, não tem como isso acontecer. Não tem como essas coisas ocorrerem, porque se ocorrer, não tem o porquê nós continuarmos seguindo a Bíblia. Deus continua com princípios. Aí algumas pessoas falam: mas o diabo, nem tudo o diabo está. Tem coisa que você está ajudando o diabo. Caramba, pastor, estou ajudando o diabo. Nós vamos falar da dupla dinâmica. Às vezes nós estamos ajudando o diabo, não é nem ele que está atrapalhando, nós estamos dando uma ajuda para ele, dando uma mãozinha para ele. Vem cá, diabo, vou te dar uma mãozinha para você. Nós vamos falar já disso. Abra lá em Atos, capítulo 16. Oh, aleluias.
os neopentecostais. Aleluia, já põe até um S para garantir, né? Pega o hebraico, põe um S, um aleluia, um monte de aleluia. Um monte de coisa que a gente fala que nem tem na palavra, né? Atos 16 e 9, aí o apóstolo Paulo ele só escreveu 3/4. O que é 3/4, pastor? 3/4. 3/4 é, você comprou a pizza, né? A pizza com 4 partes, né? Divididinho em 4 partes. Ele escreveu 3, sobrou uma partezinha. O restante sobrou para os outros escritores. Então eles dividiram uma fatia de pizza entre eles e Paulo ficou com as 3. Acredita que um homem que escreveu 3/4 da Bíblia, do Novo Testamento, do Novo Testamento, será que ele era um homem que andava com Deus, Lucas? Ele escreveu 3/4. Será que ele era um homem que andava com Deus? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que era um homem que andava com Deus, que falava com Deus. Mas ele sofreu oposições. Ele sofreu oposições no dia mau. Preste atenção no dia mau aqui. Atos 16 e 9. Diz assim: Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia, e lhe rogou dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. Foi uma visão que ele teve, e logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia. Por quê? Ele queria seguir o quê? A vontade de Deus. Foi Deus que falou com ele, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrace, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, que é uma colônia. E estivemos alguns dias nessa cidade, e no dia de sábado, nós saímos para fora das portas, para a beira do rio. Eles foram para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para oração. Eles foram orar na beira do rio, e assentando-se, nos falamos as mulheres que ali se ajuntaram. Então eles estavam orando no rio, ali no rio, e apareceram algumas mulheres, e eles começaram a falar da palavra. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. Ela era uma judia, ela aprendeu coisas sobre o judaísmo, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor abriu o coração dela, para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Essa mulher começou a prestar atenção no que Paulo estava dizendo. Paulo estava fazendo o quê? A vontade de Deus. Estava orando, estava falando da palavra. Ele batiza a mulher, e depois que foi batizada ela e sua casa, nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Ela falou: vem para minha casa, eu quero que vocês estejam lá. Mas diz assim no 16: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação. Fala assim: uma jovem que tinha o espírito de adivinhação. Pergunta: essa jovem era cristã? Falou que essa jovem tinha um espírito de adivinhação. Ou seja, quem está em Cristo tem que espírito dentro de si? Espírito Santo. E quem não está em Cristo pode receber qualquer outro tipo de espírito. Entendeu? Não era uma cristã, era uma pessoa que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Pessoas lucravam por causa daquele espírito. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Paulo saía para orar, ela, falava. Paulo, de boa. Saiu no outro dia, Paulo, tranquilo de novo. Saiu de novo, falou de novo. Isso aí aconteceu vários dias, a gente não sabe quantos, mas vários dias aconteceu. Até que Paulo percebeu, e teve uma percepção de que algo deveria ser feito.
E diz assim: mas Paulo, perturbado, ele voltou-se, aquilo indignou ele, e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Os poderes daquela mulher ficaram aniquilados, ela já não conseguia mais adivinhar. Quando Paulo fez isso, ele fez algo que estava dentro da palavra? Fez. Ele expulsou um espírito, ele fez, está dentro da palavra, ele estava orando, estava batizando, ensinando a palavra, mas quando ele fez isso, diz assim no 19: vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas. Mas veja bem, não era um homem que estava na palavra? Hein, diácono? Não era um homem que estava dentro da palavra? Ele foi preso. Isso é ou não é um dia mau? Ou é gostoso ser preso? Quem quer ser preso aqui voluntariamente? Levanta a mão. Pensei que alguém ia levantar. Não é algo bom ser preso? E esse homem, dentro da palavra, estava sendo preso. E os levaram à praça. Olha a humilhação que esse homem passou, porque ele estava dentro da palavra. A presença dos magistrados levou ele lá no meio de todo mundo, e apresentando-se aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Sabe o que acontece? Havia uma lei, porque assim, o cristianismo ainda não era algo sólido, como nós temos hoje. Eles eram tidos como judeus, e o judeu, ele não podia pregar assim, em colônias que eram do Império Romano, abertamente, não podia fazer isso. Eles podiam crer, ter a sua crença, mas não podia sair pregando assim. E quando ele expulsa o demônio, eles pegam justamente isso, para que eles pudessem ser acusados. Esses homens perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Eles cometeram crime, e a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando seus vestidos, mandaram açoitá-los com varas. Gostoso? Gostoso tomar uma chicotada nas costas? Não é. Mas agora imagina a cabeça de Paulo. E se coloca no lugar dele. Agora tem um pouco de empatia, se coloca no lugar dele. Como você ia se sentir fazendo a obra de Deus e agora acontecendo o dia mau? É o dia que tudo vira. Por isso a palavra diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que você possa resistir no dia mau. Você não vê Paulo gritando, você não vê Paulo se esperneando, você não vê Paulo se desesperando. E havendo-lhe dado muitos açoites, não sabemos quanto, mas foi bastante, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Ainda amarraram os pés deles. Bom, mas perto da meia-noite, Paulo e Silas, eles estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Preste atenção, estavam no dia mau, mas continuavam fazendo o que a palavra havia dito, o que a palavra tem dito. O que? Se manteram firmes, resistiram o problema, continuaram cantando, continuaram falando da palavra. No dia mau nós fazemos o que? Continuamos firmes na palavra, continuamos firmes. Foi assim que as cadeias foram abertas, eles foram soltos porque eles continuaram firmes. Ah, pastor, mas sabe, eu estou no dia mal, pastor, estou no dia mal, eu dei um tiro no fulano, mas sabe, agora tudo virou, você cometeu um crime, meu amigo, né? Você fez algo que gerará consequências, aí não é dia mal. Você está compreendendo o que eu estou falando? Você passa por um período difícil quando está na palavra? Passa, mas você sai dele. O problema é que quando nós saímos fora da palavra e cometemos coisas que não estão na palavra, eles geram consequências que ficarão por um longo tempo em nossas vidas. E quando essas coisas acontecem, há uma participação nossa. Há uma participação nossa. Abra lá, em 1 Coríntios capítulo 5. A palavra vai ser rápida.
1 Coríntios capítulo 5. Com sono? Quem está com sono aí? Levanta a mão quem está com sono. Oh, aleluia. Evangelista, está com sono? Não? Isso aí. Só aquela pescadinha? Primeira Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5. Acharam aí? Olha só a situação desse camarada aqui. Antes de nós lermos, só para você ter noção, esse homem aqui que Paulo vai falar, pastor, mas olha, esse homem que nós vamos falar aqui, ele só teve um relacionamento com a sua madrasta. Olha que bênção. Olha só, o pai dele estava casado com uma mulher que não era mãe dele, era madrasta, e ele, sendo filho, teve um caso com a madrasta. Pastor, mas a Bíblia fala, o livro santo fala? Você está achando que a Bíblia passa pano? Você está achando que a Bíblia passa pano para as coisas? Não, a Bíblia fala de coisas que aconteceram, e agora está falando de pessoas que são cristãs aqui, pelo menos entende-se. Mas veja bem, no texto aqui ninguém ficou endemoniado, ninguém ficou em transe, ninguém saiu fora do corpo. Nós estamos falando que o cristão, ele não precisa ficar, o diabo não precisa fazer muita coisa para derrubar o cristão, não precisa não. Ele só precisa de uma forcinha. Ele não precisa ficar tomando o seu, não, ele só precisa de uma forcinha. Preste atenção que diz aqui, ó. Geralmente, o apóstolo Paulo está falando sobre a igreja. Geralmente se ouve que há entre vocês fornicação. O que é fornicação, pastor? Pastor, você vai falar essas coisas na igreja, pastor? Meu Deus do céu, tem crianças, é mesmo, é uma hipocrisia na igreja. Porque, sabe o que é uma hipocrisia? Porque nós falamos e temos tantos tabus de falar tantas coisas, mas ouvimos o funk aí fora, que fala de sentar e fazer tanta outra coisa, e nós ficamos com pudor de falar de coisas que devem ser faladas dentro da igreja. Aí nós passamos e tapamos o sol com a peneira. É funk de palavrão, é tudo de palavrão. Aí assiste o seriado Vikings, que é assiste tudo, tem tudo. Mas na igreja não pode falar, pastor, meu Deus do céu. Mas na escola falam para o seu filho, falam, lógico que falam sim, na escola ele ouve palavrão, ele ouve de tudo. Então na igreja tem que ser falado sim, tem que ser falado, amém? Todo mundo sabe. A fornicação, sexo fora do casamento. Fornicação é o nome. Nome bonito, é isso. Gente, o Novo Testamento nos ensina, é pecado, é pecado, não sou eu que estou falando, pastor, é pecado, é impureza. O que um casal tem que fazer? Duas pessoas que se gostam, o que elas têm que fazer? Casar. Não, vou fazer o teste com uma, vou fazer o teste com outra, vou fazer o teste com um, vou fazer o teste com outra, não vou fazer teste com mais ninguém, meu amigo. Arruma uma mulher de Deus, arrume um homem de Deus e case. Mas está fora de moda, mas é a palavra. Aí você discute com Deus, fale com Ele, não é comigo, eu sou apenas do departamento comercial, tá? Eu só levo o produto, a parte administrativa é com Ele. Então, eu sou apenas a pessoa que transmite a mensagem. Não fique bravo comigo, não me bata quando eu sair daqui, amém? Então, olha só o que ele diz, como é que e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios, meu Deus do céu, e está de cabelo em pé, nem entre as pessoas que não conhecem, acontece um negócio desse, meu Deus. Como é que haver quem abuse da mulher do seu pai? Que pesado, o texto está na Bíblia. Vocês estão inchados, e nem ao menos vocês se entristecem, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Pesado, hein?
O apóstolo Paulo foi um dos homens que mais falou sobre a graça. Ele está falando assim, ó, esse tipo de atitude na igreja, não vai ter. Não tem. Tem que resolver. Tem que se resolver isso aqui. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que pesado. Junto vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, ele seja entregue a Satanás. Olha que pesado. Novo Testamento. Ele está falando assim, ó, é melhor que esse camarada ele morra e seja salvo, ele se arrependa, morra e seja salvo, do que ele continue assim, vivendo dessa maneira. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa jactância, o vosso orgulho? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque a Cristo nossa Páscoa foi sacrificado por nós. 19. Já por carta vos tenho escrito, que vocês não vos associeis com os que se prostituem. Pastor, meu Deus, ele está sendo, mas ele não está falando com os que estão lá fora se prostituindo. Preste atenção no texto. Ele não está falando, não fale com as prostitutas que estão lá fora, não fale com as pessoas que estão errando lá fora. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar, preste atenção. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, idólatras, porque seria necessário então que você saísse do mundo. Quem está lá fora, quase a grande maioria, está em algum erro. Mas agora eu vos escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo, se irmão for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com tal nem ainda comais. Pesado. O apóstolo Paulo está falando assim, ó, cristão ele não fica endemoniado, mas ele fica agindo nesses erros. Eu não estou falando de errar de vez em quando, eu estou falando de pessoas que estão convictas e estão errando e não querem trazer para a luz. Vai ter consequência. Pastor, mas é muito pesado, mas é Deus falando, haverá consequências, ouça bem, haverá consequências. A palavra diz, você semeia na carne e quer colher no espírito? Você planta uma semente que é chamada carne e quer que nasça a árvore do espírito? São coisas diferentes. Por que eu tenho que julgar também os que estão de fora? Não, julgai vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão fora. Tirai, pois, dentre vocês esse iníquo. Ele está falando assim, ó, esse homem precisa se resolver, senão ele não pode estar junto com vocês. Os que estão lá fora vão ouvir a palavra e vão se converter, mas os que estão dentro precisam viver a palavra. Não tem conversa. Não tem conversa. Esse homem certamente enfrentou consequências. Por quê? Foi dia mal para ele? Não, não foi dia mal. Ele sofreu consequências por causa do pecado. Fala assim, dia mal é para quem está vivendo em Cristo. Consequências é para quem está vivendo na carne. Eu sei que a igreja já foi mais jovem lá no começo, e agora nós temos mais famílias aqui na igreja, e famílias que irão se formar, não é verdade? Júnior e Carol irão se casar, logo logo o João Pedro também se casa. Cadê o Diácono Sandro? Diácono Sandro, eu esses dias aí tava de mão dada com a Sofia, andando com ela, que ela gosta de mão dada comigo, pensando, meu Deus, vai chegar o dia que eu vou ter que levar ela até o altar. É a vida, não tem como frear essas coisas, não é verdade? E é uma palavra específica para os casais hoje. Ah, pastor, mas eu não sou casal. Mas pode ser que um dia você seja. Você não pode descartar o que vai ser falado.
lá em Efésios, se não quiser abrir, não precisa abrir, eu leio para vocês. Nós lemos esse texto esses dias, Efésios 5. Você gosta de falar mal do seu marido? Já para com isso. Ah, eu gosto de falar mal do meu marido para os outros. Isso aí é a maior babaquice que você faz na sua vida. Está falando de você mesmo. Você está falando da sua própria. Quando você se casou com ela, você não se tornou uma carne com ela? Não é o que a Bíblia diz? Ou não se compreendeu ainda a respeito disso? Olha só, nós já lemos esses textos. Efésios capítulo 5, 22 diz assim: vocês mulheres se sujeitem aos vossos maridos. O marido é a cabeça da mulher. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres. E vocês maridos têm que amar suas mulheres, como também Cristo amou a igreja, em si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem da água. 27, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa. 28, assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como aos seus próprios corpos. Como que o marido tem que amar a sua mulher? Como o seu próprio corpo, como se fosse, e o contrário também é verdade. Antes alimenta, sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do corpo. Deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. 33, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Preste atenção. Desde o princípio, desde o Éden, quando Deus, e por que isso? Por que eu estou falando disso? Pastor, mas você estava falando de consequências e dia mal, porque o dia mal chega também na vida do casal. Chega, o dia mal chega no dia do casal, João Pedro. Jovens que vão casar aí, o dia mal chega. Não pense que casamento é flores, não é. Tem momentos bons, momentos felizes, momentos maravilhosos, mas tem dias difíceis, tem. Eu posso falar isso porque eu sou casado, né? Antigamente falavam, mas você é um moleque, pastor, você não pode falar, hoje eu sou casado, tenho filho. Ou você vai esperar agora eu fazer 60 anos para me ouvir? Quando você tiver 60, pastor, eu te ouço. Pode ser que quando eu tiver 60 você esteja morto, aí você não vai me escutar mais. Se tiver 60, ouça agora. Tem autoridade para falar. Autoridade para falar do que vai ser falado. Se você e sua esposa não caminharem juntos, e eu estou falando para os jovens que um dia pensam em casar. Deus me livre de casar, pastor. Então, se você não vai casar, também não fique fazendo test drive por aí, hein? Fica a dica. Fica fazendo test drive não, meu irmão. Fica não, que tu vai se dar mal. Uma hora vai se dar mal. Pastor, mas isso aí é muito fora de moda. Eu já falei para você, reclama com o pai. Pastor, mas você não aproveitou a vida. Eu casei virgem com a minha esposa. Me chamavam de gay. Tu é gay? Tu é gay? Falavam que eu era. Falavam, vixe, lá onde eu trabalho. Você está de brincadeira comigo? Falavam. Meu próprio sogro falou assim, estou falando porque aconteceu. Ele falou para a pastora Sara, se chegar lá e não acontecer nada, 7 dias você pode reverter o casamento. Olha só o que eu ouvi. Parece conversa fiada, mas eu ouvi isso. Se não der nada, 7 dias você pode desfazer o casamento. Pode rescindir o casamento. Olha só, a vergonha que o pastor passou. Tem que amar muito a mulher para fazer um negócio desse, né? Tem que amar muito. Eu estou falando de coisas reais, pessoal. Se um dia escrever um livro, vai estar lá. Vai dar uma lapa de livro. Isso é amor, esperar. Isso que tem que ser ensinado. Aí, vamos entender uma coisa. Quando você ama outra pessoa e você se casa com ela, existem alguns pontos. Primeiro, você vai conhecendo. E vamos lá, vamos abrir em, deixa eu ver se é 1 Coríntios. Como eu não deixei nada marcado, vamos ver se é isso mesmo. Peraí, não se precipite. Vamos ver se é 1 Coríntios.
Gente. Deixa eu achar aqui, não fique bravo comigo. 1 Coríntios 7. É isso mesmo, abra lá. Pode ser que você esteja pensando em casar e desista, né? Quando nós estamos falando, pode ser que você desista. Por que, pastor? Você está falando, você está sendo assim? Não, eu tenho que falar a realidade do que é o casamento. Tanto para quem vai casar, como quem já é casado, que nós já vamos falar já. Tem tempo ainda? Produção tem, 8h30. Tem tempo ainda. Vamos bater esse papo. Diz assim, ó. 1 Coríntios 7:1. É o apóstolo Paulo, viu? Não é o pastor que inventou moda, escreveu alguma coisa. Na sua Bíblia também deve estar escrito aí. Obrigado, João Pedro. Deus abençoe, viu? Muito obrigado. Se puder encher mais um pouquinho, a gente vai ter um dedinho de prosa. Vai bastante água ainda. Ora, na sua Bíblia deve ter assim: respostas às perguntas acerca do casamento. A Bíblia fala de casamento. Fala de casamento. Fala assim. Ora, quantas coisas que escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Ô pastor, que isso? A Bíblia está falando que era melhor que o homem não tivesse. Está falando de cristãos. Mas olha porque ele fala que tem que se casar. Mas por causa da prostituição, para que o homem ou a mulher não fique indo com um e com o outro, já entendeu o que eu estou falando? É melhor que aconteça o quê? Que se case. Não é o que a Bíblia está dizendo? Está escrito na sua Bíblia assim? Está escrito, pelo amor de Deus, gente. Eu estou assustado. Será que na minha Bíblia está diferente? Está assim, gente, tá ou não tá? Faz um joinha aqui para mim, um joinha, um like. Glória. Está assim na sua Bíblia também. Graças a Deus. Eu pensei que eu estava enganado. Pensei que era só o título igual. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Olha só o que diz o 3. Vê se está escrito assim na sua Bíblia também. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Preste atenção, desde o Éden, quando Deus criou o homem e a mulher, Ele criou a mulher para ajudar o seu marido, foi isso? E o marido também dará um apoio para sua mulher, não é isso? Não é um casamento, não é assim, tá errado, o marido pega já a mulher pelo cabelo e vai arrastando. Não é homem das cavernas, não é assim que funciona não, gente. Tem uma conversa, tem um diálogo. Os dois, tem diferença. Diácono Paulo com a dona Zefa, ele tem um pensamento diferente, ela também tem, mas os dois têm que convergir em Cristo. Eles vão chegar numa opinião conjunta, eles vão chegar e vão tomar uma decisão. É assim que funciona o casamento. O casamento não é assim não. Eu botei na minha cabeça porque eu vi casamentos terminarem. Por quê? O marido vai lá e chega com o carro na casa. Cheguei, mulher, aqui eu compro o carro. Mas você nem falou comigo. Legal? Um negócio desse, você está casado, você compra, o dinheiro é meu. O dinheiro é seu, marido? O dinheiro não é do homem e da mulher? Você casou sozinho? Como é que é esse negócio? Quando você casou, você foi lá, não sei, de repente você casou na frente do padre, na frente do pastor, chegou lá e falou: eu, fulano de tal, caso comigo mesmo. Foi assim o casamento? Eu estou casando comigo mesmo e juro te amar até a morte, na saúde. Foi assim o casamento? Ou tinha uma outra pessoa com você? Tinha uma outra pessoa? Os casados, tinha uma outra pessoa com você quando você casou? Tinha ou não tinha? Tinha outra pessoa. Nós já ensinamos na aliança de sangue a importância de uma aliança. Qual que é a importância de uma aliança? Lá na África, nós já ensinamos isso. Quando alguém quebra uma aliança lá, a própria família entrega o cara para ser morto. Olha que bênção. Alianças. Não, aí eu tenho aliança, mas eu mantenho o segredo. Me desculpa, não tem. A pastora, eu deixo bem claro, porque eu vivi essa experiência. Quando namorava com a pastora Sara, ela tinha mania de comprar as coisas sem me contactar. A pastora, não, o negócio tem que ser combinado antes de casar, porque depois que casou não resolve. Você não combinou e casou, já era, meu amigo. Minha amiga, se casou, não combinou, dançou. Boa, foi Kátia? Boa, Kátia, gostei. Me salvou na hora. Dançou. Combinado não é caro.
Não, pastor, mas eu casei com ela, eu vou mudar. Vai nada! Tolo, eu vou mudar ele. Vai nada, depois que casou, meu amigo. Combine antes. Ela tinha mania de comprar as coisas, eu falava assim, ó, quando a gente casar não vai ter isso aí não. Se você comprar alguma coisa, João Pedro sabe o que ele presenciou. Se você comprar alguma coisa e não me contar, não vamos ter problema. Vamos ter problema. E tudo que eu compro e faço, ela sabe. Ou você acha que aquele monte de guitarra que está em casa, eu fui lá e meti o louco e comprei? Tá achando que um monte de guitarra que aparece aí, eu fui lá e comprei, apareceu, oi amor, tudo bem? Olha que guitarra linda. Ela mete a guitarra na minha cabeça. Você acha que eu vou fazer um negócio desse? Eu não quero sofrer. Ela é maior que ela é um pouquinho mais alta que eu, né? É doido, não quero ter problema com ela. Brincadeira, gente, brincadeira. Mas a gente conversa, amor, o que você acha? E eu também sou uma pessoa que pensa bastante em fazer alguma coisa. Eu falo, amor, o que você acha disso aqui? Você acha que é bom? Você acha que não é? Não, faz. Às vezes ela fala, faz, e eu acabo nem fazendo, eu seguro um pouco mais, espero. É assim que funciona o casamento. Casamento cristão é assim. Não, amorzinho, eu já vi coisa de casamento. Amorzinho, olha só essa cozinha planejada. O marido chegou de casa, chegou cansado, tá lá a cozinha planejada, ela subiu a escada, tá o quarto planejado, tudo planejado, até o boleto tá planejado, 30 boletos de R$1.000, vai dar certo um negócio desse, gente? Aí não é dia mal, aí é consequência do pecado, porque manter segredo no casamento é pecado. Você tem uma aliança com o outro. A aliança é o que? Eu entrego tudo e você me entrega tudo. É assim que funciona. O dinheiro não é meu, o dinheiro é do casal. É assim que funciona. Esse é o padrão do casamento cristão. Se é diferente, mas tem um outro negócio também. Tem um outro negócio que pega bastante. Quando a Bíblia fala que o marido, e está acontecendo com algumas pessoas da nossa igreja, sinto no meu espírito isso, claramente, quando acordei hoje. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Sabe o que significa isso? É isso mesmo que você está pensando. É isso mesmo que está pensando. É isso mesmo. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Meu corpo, minhas regras. É? Você casou? É o seu corpo, suas regras? Eu não estou falando de nenhum tipo de abuso. Estou falando assim, de coisas que tem que se conversar entre o casal. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu corpo, mas tem a mulher. Eu não tenho. Vou falar logo, você tem que falar. Eu não gosto de ter relações sexuais com meu marido. É mesmo? Tu vai ter problema. Minha mulher agora, ela está acima do peso, sabe? Eu não sinto mais atração por ela. É assim que você vai fazer? Olha, você vai ter consequência, viu? Escuta o que eu estou falando, você vai ter consequência, porque vai chegar um dia com o fulaninho, e eu não tô defendendo pecado não, viu? Eu estou falando que esse tipo de atitude vai gerar uma consequência, e não é dia mal. Não é dia mal, porque a Bíblia está falando o quê? Que tem que ter um acordo aí, gente. Você tem que ajudar o seu marido, você tem que ajudar a sua esposa, você não tem que ajudar Satanás. Satanás, vem cá que eu vou dar uma mãozinha para derrubar meu marido, vem cá, vamos ser o Batman e Robin agora. WandaVision, vamos ser aqui o casal, eu e você, diabo, vamos derrubar meu marido. Eu e você, vamos derrubar minha esposa. Não é assim. Você tem que se aliançar com o seu marido, você tem que se aliançar com a sua esposa, não com o diabo. O diabo só precisa de uma mãozinha. Ele está falando assim, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. 5, não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo. Não é o mais importante, mas é importante na vida de um casamento. É importante. Senão o apóstolo Paulo não estava falando. Você está entendendo do que está sendo falado? Você que está casando, que vai casar, é disso que o apóstolo Paulo está falando. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois se ajuntem de novo, para que Satanás
vos não tente pela vossa incontinência. Ai, meu marido agora, ele fica no celular, olha, direto, hein? Que será que ele está vendo? Olha, eu peguei uns videozinhos no celular dele. É mesmo? Ele está tão errado quanto você, que talvez não esteja dando a atenção devida. Você está compreendendo o que está sendo falado? O contrário também. Ai, minha mulher agora, ela só fica no celular. Vai ver o que está acontecendo. Vai dar atenção para sua esposa. Vai dar atenção para o seu marido. Porque depois, isso aí não é dia mal não. Isso aí é consequência do pecado. E ninguém ficou endemoniado. O diabo não apareceu. Você só deu uma mãozinha. Vem aqui, diabo, vem cá. Acaba com o casamento. Vai lá, menino, brilha. Faz o teu nome. É assim. Não, pastor, nunca que eu vou fazer isso com o meu casamento. Nós somos hipócritas muitas vezes. Porque a gente não está falando mesmo. Mas a gente está agindo de uma maneira que diz. Ah, eu te amo, João Pedro, eu te amo. Estou falando para o João Pedro que eu amo ele, que eu amo. Te amo em Cristo Jesus, meu querido. Olha que cabelo lindo. Você passou o que gel hoje no seu cabelo? Aí eu saí daqui e falei que amo ele. Que eu amo, né? Amo ele? Fica um negócio meio. Que eu amo. Aí eu saí daqui e falo assim: ô Rodriguinho, que cabelo. O cabelo dele está meio estranho, meio ceboso hoje. Não é o seu caso, tá, João Pedro? Tá macio, tá gostoso. Você está entendendo? O amor não é dito não é só palavras, o amor é atitude. Pare de falar mal do seu marido, pare de falar mal da sua esposa. Ajude, dê carinho. Você que vai casar, quando você casar, você não casou com você sozinho. Se você tem pavor, eu não quero que ninguém mexa, não case, nem se meta a fazer isso. Não case, viva sozinho, viva a sua vida digna. Não se relacione com ninguém, fica na tua. Agora, se você quer ter uma vida com outra pessoa, quer passar pelos dias maus em Cristo, aí sim. Procure, ore, busque. Conhece, coloque de pé. Não saia do seu lugar, a administração não terminou. Pastor, eu vim buscar a resposta de Deus. Você recebeu a resposta. Você recebeu a resposta. Está com pecado na escuridão? Traga para a luz. Não tem outra conversa. E não tem essa história. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele, como é que é? Ele entende o seu caminhar, é? Ele entende, ele não entende nada não, viu? Não tem esse negócio de entender. Ele me entende. Ele perdoa, ele traz para perto, mas não entende. Ai, pastor, olha, eu vou na igreja, mas eu gosto de fumar um charuto cubano, pastor. Olha, é o meu vício, delícia. É só um exemplo ridículo, né, do que tantas outras coisas. Olha, pastor, eu tenho um relacionamento com Jesus, mas olha, sabe que a carne é fraca, né, pastor? Então eu deixo minha mulher e vou mais tarde e dou uma passada lá no inferninho. Ele vai no inferninho. Glória! E aí eu canto assim depois que eu saio de lá. Ele não desiste de você, ele se importa. Não é assim não, filho. Não entende não. Entende não. Você vai pegar o pecado que está errado. Eu não preciso falar qual é o pecado. Não preciso falar não. Você sabe. Você não é cristão? O seu espírito fala para você, isso aqui está errado, fulana, está errado. Aí sabe o que você faz? Você se achega aos pés da cruz e fala assim: Senhor, eu sei que se eu confessar o meu pecado, o Senhor me perdoa. Eu sei que se eu confessar o meu pecado e deixá-lo, o Senhor tem restauração para mim. Se tem marido envolvido na parada, converse. Se tem mulher, converse. Não tem conversa, não, tem que resolver. Traz para a luz. Na luz não tem confusão. Nas trevas tem bastante. Nas trevas tem pranto e ranger de dentes. Feche seus olhos. Fale com o Senhor. Pai, nós
ouvimos a sua palavra. É a sua palavra, nada mais do que a sua palavra. Que hoje haja uma decisão. Decisões são dolorosas, mas precisam ser tomadas. Não queremos padecer porque estamos tendo consequências de pecados. Não, não. Queremos padecer e sair das dificuldades porque estamos em Cristo e estamos sofrendo opressão por estarmos em Ti, mas não porque estamos associados com o pecado. Nós pedimos perdão essa noite, tanto nós que estamos aqui na igreja, como aqueles que estão em casa assistindo. Nós pedimos perdão. E cada um de nós sabe a área que precisa ser restaurada. Não sou eu, pastor, que vou falar. Nós sabemos as nossas áreas, Pai. Nos nossos casamentos, nos nossos relacionamentos. Nós te agradecemos porque nós temos refrigério. Se quisermos e repararmos, é uma responsabilidade nossa, Pai. É uma responsabilidade nossa que não depende de Satanás ou de qualquer outra coisa. É uma responsabilidade nossa. Assim como foi uma responsabilidade nossa, Pai, quando nós dissemos que críamos no Senhor Jesus. Com o nosso coração nós cremos que Deus ressuscitou dentre os mortos, e com a nossa boca nós confessamos Ele como nosso Salvador. Foi uma responsabilidade nossa. Não houve um transe, não ficamos fora de si. Não, nós ouvimos a mensagem, nós entendemos e confessamos essa santa verdade, e a salvação veio até nós. Da mesma maneira, quando nós entendemos que há um erro e nós pedimos perdão, pedimos ajuda, nós também encontramos salvação, encontramos graça, encontramos misericórdia, porque a sua palavra é misericórdia. Mas nós precisamos, e há uma responsabilidade nossa, Pai, de abrir o coração. Abrir o coração. Vou dizer algo profético para você. Profético. Você pode até trocar de igreja depois dessa mensagem. Você pode até trocar de igreja, procurar uma igreja que fale algo que está dentro das suas vontades, porque existe. Só que eu vou falar uma coisa para você. Você vai levar esse problema para lá, não vai resolver e vai acabar com a tua vida, porque não resolveu. Mas hoje está aberto, os céus estão abertos para você resolver a questão, receber o perdão, receber a graça, receber a bênção para a sua vida, para o seu casamento, para os seus filhos, e as pessoas que olharem e falarem assim: realmente o Espírito de Deus está sobre essas pessoas, sobre esta casa, e eu quero o que eles têm. Quero abençoar a sua vida, quero abençoar a sua semana. Eu quero abençoar, levante as suas mãos. Que a sua semana possa ser próspera, cheio da presença. Por mais que o dia mal possa acontecer, tenha certeza que o Senhor está com você. Por mais que as pessoas que estão ao seu redor não possam te ajudar, saiba que Deus está com você. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, seja corajoso. Eu venci o mundo, é o que está escrito em João 16:33. Eu venci o mundo, e vocês também podem vencer em mim.
Receba a bênção de Deus que diz: ora aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e vos apresentar irrepreensíveis perante a sua glória com alegria, ao único Deus Salvador nosso e por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, em nome de Jesus. Uma boa semana, beijo no coração de vocês, a paz.